Fala pessoal, boa tarde para vocês. Espero que vocês estejam bem. Para a aula de hoje, eu trouxe o módulo 5 da Frente 2. É uma aula que trata sobre o espaço brasileiro. Tá? Não é uma aula muito difícil, é uma aula que tem alguns pontos que são bastante importantes, como, por exemplo, as classificações regionais. Tá? Também tem um pouquinho de fusos horários. Eu não vou dar uma ênfase muito grande nisso, mas ele vai aparecer também na resolução dos exercícios, tá? A página teórica para vocês dessa aula é a página 89. Então vamos dar uma olhadinha como é que esse espaço brasileiro ele se formou. Nós temos aí algumas classificações regionais. Por exemplo, essa classificação de 1942, ela é uma classificação muito inicial. Ela é uma classificação que ela vai levar em consideração apenas os pontos cardeais utilizados aí sobre o mapa do Brasil, tá? Então você pode perceber norte, sul, né, leste, centro-oeste, nordeste, tá? Os cardeais e alguns colaterais aí no caso. E interessante a gente observar nessa divisão regional do Brasil de 1942. Primeiro destaque para vocês: a capital do Rio de Janeiro, tá? A capital do Brasil, né? Tá no Rio de Janeiro, o nosso Distrito Federal. Tudo bem? Outra questão importante é a gente dar uma olhada na formação desses territórios. Território do Guaporé, território de Ponta Porã, território do Acre, território do Rio Branco, território do Amapá. Ou seja, são territórios que posteriormente foram elevados à categoria de estados. Tá? Outra questão interessante para a gente observar está relacionada à região centro-oeste. Quando você observa que não existe ainda o estado de Tocantins. Tá? A gente está tratando de 1942 e o estado de Tocantins ele será criado só na última formulação da Constituição de 88. Tá? Você pode perceber também que não existe aqui Mato Grosso do Sul. Tá? Então aqui tem algumas diferenciações para vocês observarem sobre a divisão regional de 1942. Na sequência, a gente tem a divisão de 1970. Ela é uma divisão um pouco mais próxima do que a gente já conhece, tá? Mas ainda assim não é a nossa atual zona. Perceba que ele manteve aqui a Guanabara, embora o DF já tenha sido criado. Tá? Tocantins ainda não foi criado, e Mato Grosso do Sul também ainda não foi criado. Tá? Ele vai ser criado em 77. E a última classificação regional aí, das mais simples que nós temos, é essa de 1988. Você já pode perceber que o Distrito Federal já está lá instalado, né, já está transferido. Você pode perceber que o Mato Grosso já foi dividido em Mato Grosso e Mato Grosso Sul. E um fato muito interessante, sem sombra de dúvidas, é a criação do estado de Tocantins e a inserção dele com a região norte. Tá? Por que ele vai ser inserido na região norte? Pelas semelhanças que ele apresenta, tanto do aspecto físico quanto do aspecto econômico. Né? Então, ele está numa região da planície da Bacia Amazônica, pega uma boa região de floresta amazônica também, tá? Tem uma economia voltada para o agroextrativismo. Tá? Então, essas são umas características interessantes para a gente pensar sobre o Tocantins. Tá? Aqui vai ser criado em 88 e então inserido na região norte. Bom, essa classificação é a classificação mais usual, né? A classificação que a gente mais conhece, a gente mais fala sobre ela. Mas a mais importante de todas, as mais abordadas aí para os vestibulares, e daí eu vou chamar a tua atenção, é a de 1967 do Pedro Geiger. Tá? Essa classificação é baseada nos aspectos geográficos e nos aspectos econômicos, por isso que elas são chamadas de regiões geoeconômicas, ou também levam o nome de complexos regionais. O que tem de mais importante para a gente se atentar? Eu vou começar por aqui. Ó.
pela região norte de Minas Gerais. O que aconteceu? Essa região, por ela ser semelhante do ponto de vista geoeconômico, ela vai ser inserida na região Nordeste. Ou seja, aqui eu tenho clima semiárido, eu tenho sertão, né? Eu tenho presença de xerófitas, que são plantas adaptadas à semiaridez, eu tenho indicadores sociais mais pobres. Então, por essas semelhanças geoeconômicas, Minas, o norte de Minas foi inserido na região Nordeste. Tá? Outra questão importante para a gente observar é o Mato Grosso, né, o norte do Mato Grosso aí, sendo inserido na região amazônica. Por quê? Porque ele é mais semelhante do ponto de vista geoeconômico. Né? Pelo menos aí tinha, vou dizer tinha mesmo, floresta amazônica. Tá? Agora, uma coisa interessante a gente observar é a questão do Centro-Sul, que traz aí as regiões mais industrializadas, né, num só aglomerado. Tudo bem? É importante o que você aí? É importante você saber o nome dessa classificação, né, qual é o título que eles dão, regiões geoeconômicas ou complexos regionais, saber quem elaborou isso, que foi o Pedro Geiger, tudo bem? É algo que vai ser abordado, e é claro que ele vai ser modificado ao longo do tempo aí também, tá? E esses detalhes que eu apresentei para vocês, Minas e Mato Grosso. Aliás, se eu for destacar mais um detalhe, seria essa questão do estado do Maranhão, ó. O estado do Maranhão, ele também vai ser dividido e uma parte ficará na região amazônica e a outra parte na região nordeste. Tá? Então, eu foquei sempre nesses estados que acabam sendo divididos. Tá? É o que é mais perguntado aí, sem sombra de dúvidas. Agora, tem um outro que é muito importante, tá? Apareceu no simulado do objetivo do ano passado, foi até meio uma dica, assim, imaginei que fosse ser abordado alguma coisa, é a classificação regional do Milton Santos. Tá? A questão do meio técnico, científico e informacional. Tá? Quando a gente fala essa divisão, a gente se remete muitas vezes somente ao Milton Santos. Mas, na verdade, a autoria é tanto do Milton Santos quanto da Maria Laura Silveira. Tá? Então, quis destacar para vocês aí, porque Milton Santos é um nome muito conhecido na geografia, né? Então, como que ele vai dividir o Brasil? Em 4 regiões. Uma região que é a região Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e a região concentrada, que sem sombra de dúvidas é a mais importante para vestibular, região concentrada. Ó, o que seria interessante aí? Primeiro, você saber identificar esse tipo de classificação. Tá? Bateu o olho, viu Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste concentrada, é o meio técnico científico informacional. Tá? O que é esse meio técnico científico informacional? Não é a hora da gente bater papo sobre isso, mas como eu acredito que vocês não vão ter isso no decorrer do ano, porque o material do objetivo não aborda muito, aliás, aborda no segundo ano. Tem a questão da técnica. Né? O que é a técnica? A técnica é aquilo que você sabe fazer. Então, por exemplo, eu tenho a técnica de comer, né? Eu tenho a técnica de arar a terra. Então, a técnica ela é muito importante porque ela aprimora a ciência. Né? A ciência só existe por conta da técnica também. Né? E a partir daí, a gente tem um grande desenvolvimento da questão informacional, né? Devido ao processo de globalização. Então, como que funcionaria isso? A técnica é o que eu sei fazer, é como fazer, né? A ciência é toda essa quantificação e a quantificação mesmo desses dados, né? Quando eu faço o levantamento dessas questões técnicas e a partir daí eu desenvolvo a ciência, tá? Eu preciso de um levantamento estatístico aí também na ciência, né? E os meios de divulgação, que seriam a questão informacional associada ao processo de globalização, tá? Vale a pena vocês darem uma olhadinha sobre isso, caso pinte alguma dúvida aí, tá bom? Bom, então chegamos aí ao território brasileiro, né? A nossa composição aí dos estados, né? Todos os estados. Às vezes o pessoal fala assim, Anderson, eu tenho que saber todos os estados do Brasil? Olha, como cidadão, é interessante que você saiba, né? Agora, para o vestibular, a gente tem estados que são mais estratégicos, né? Estados que estão em zonas de conflito, com alguma questão de desmatamento, questão indígena, né? Alguma área de litígio assim, entre indígenas e fazendeiros, mineradores, esse tipo de coisa, tá? Ou algum estado que teve algum desastre ambiental muito grande, tudo bem? Mas
a gente costuma se complicar bastante no estado do Nordeste, né? Quando chega nisso daqui, a galera surta. Olha, não vou poder ajudar muito com vocês em relação a isso, tá? É importante que vocês saibam, beleza? Bom, temos a questão também, menos importante, mas só para a gente se ligar, a questão dos limites e pontos extremos do Brasil, tá? O que são esses pontos extremos? São os pontos máximos, né? O limite ali, até onde chega a parte territorial brasileira, tá? No ponto extremo norte, nós temos aí a Serra do Caburaí, que se encontra no estado de Roraima, tá? No ponto 2, o Arroio Chuí, que se encontra no estado do Rio Grande do Sul. No ponto 3, nessa região do Acre, a chamada Serra de Contamana. E no ponto 4, do lado leste, a Ponta Seixas, tá? Que vai estar no estado do Paraíba, beleza? Então, assim, isso é uma coisa muito bobinha, uma coisa de 7º ano, só para a gente passar. Chegamos à questão dos fusos horários, tá? Bom, como é que funciona a questão dos fusos horários no Brasil? Eu não vou dar a parte teórica para vocês de fusos, vou resolver alguns exercícios, mas não vou dar a parte teórica porque ela já deve ter sido trabalhada, tá? Anteriormente lá nos módulos iniciais da frente 1, da frente 2, desculpa. Então, é importante a gente perceber o seguinte, nós temos 4 fusos no território brasileiro, tá? Nós tínhamos 4, depois nós fomos para 3 e depois nós voltamos para 4. É muito importante que você entenda isso, porque pode ser que você encontre exercícios, por exemplo, que ele está abordando como 3 fusos. São exercícios antigos, tá? Mas eles às vezes perduram aí no material. Desculpa, tá? A gente está com muita aula, daí a garganta fica seca. Então, ó, a gente tem o primeiro fuso, que é um fuso marítimo, tá? Espera aí. Uou. Que é um fuso marítimo. Tudo bem? O segundo fuso, que é o nosso primeiro fuso continental, e é o fuso oficial do território brasileiro. O terceiro fuso e o quarto fuso, que foi o problema aí para saber se íamos manter ou não, tá? Esse quarto fuso, ele pega um pedacinho do estado do Amazonas e pega o estado do Acre. Tudo bem? Bom, o que é interessante a gente perceber? É interessante a gente perceber que o primeiro fuso ele está atrasado 2 horas em relação ao meridiano de Greenwich, né? Então lembra que o meridiano ele passa no zero, ele passa por Londres, tá? Quando chega aqui, eu tenho 30 graus. Então se eu divido 30 por 15, eu tenho menos 2 horas atrasadas em relação ao GMT. Se eu divido 45 por 15, eu tenho 3. Se eu divido 60 por 15, eu tenho 4 e assim por diante. Tudo bem? O mais importante é a gente saber que esse fuso é um fuso marítimo e o restante são fusos continentais. E precisamos saber que esse é o nosso fuso oficial, tá? Nos exercícios, eles não vai aparecer nada sobre horário de verão. Mas é interessante que a gente converse sobre isso. Por quê? O horário de verão no Brasil, ele era colocado por decreto federal. E ele só pegava a região do Centro-Sul. Tá? Por que ele não pega essa região aqui? Olha, porque essa região ela é uma região que recebe a mesma incidência de raios solares durante todo o ano. Então não era necessário a gente fazer horário de verão. O horário de verão ele começava em outubro, em meados de outubro, e ia até mais ou menos fevereiro. Então, iniciou o horário de verão, eu adianto 1 hora, né? Acabou o horário de verão, eu atraso 1 hora. Só que o que acontece, né? A única finalidade do horário de verão é que a gente economizasse energia, né? Tirando os focos de concentração, os picos, né, de concentração ali, de uso de energia, podendo fazer então uma maior exploração da luz natural. Mas por decreto federal também, o nosso horário de verão foi suspenso desde o ano passado. Tá? Então o presidente Bolsonaro ele decidiu suspender. Ele acredita que o horário de verão não seja necessário, que ele não traz tanta economia de energia assim, e traz mais transtornos do que economia. Consecutivamente, aboliram o horário de verão, ou melhor, suspenderam o horário de verão. Tá certo? Bom, daí tudo que vocês precisam saber sobre o horário de verão, eu acho que é
Ok. Bom, vamos para o exercício. Os primeiros exercícios aí. Página 91 de vocês. Você viu que é uma teoria bem curtinha. Vamos ver como é que a gente vai trabalhar agora. Tá? Bom, o que aparece aí? Aparece para a gente preencher o nome de cada um desses estados. Então, obviamente, eu não vou ficar falando isso para vocês. Tá? Eu aconselho que vocês pausem a tela depois, tudo bem? E façam as anotações sobre esses estados e suas respectivas siglas. Beleza? Bom, aqui começa, né? Nossos exercícios. Então, vamos lá. Os mapas a seguir apresentam as duas divisões regionais utilizadas pelo Brasil. A divisão regional do IBGE e a divisão dos complexos regionais brasileiros. Sobre essas duas regionalizações, podemos afirmar o quê? Letra A. A divisão em complexos regionais tem como critério os limites políticos administrativos, que coincidem com os limites entre os estados. Não leva em conta as questões de ordem socioeconômica. Ah, tá errado, né? Por quê? Porque leva em conta. B. A divisão em grandes regiões parte inicialmente do conceito de região geográfica, pois esse conceito era tido como aquele que teria menos influência do papel da sociedade na construção do espaço geográfico. É um absurdo isso. Se a gente falar sobre a letra B, a gente teria que falar sobre Milton Santos. Tá? O que acontece com Milton Santos? Milton Santos, quando ele fala do espaço geográfico, ele fala assim, olha, nós temos o espaço geográfico, mas para ele é necessário que se tenha o quê? A sociedade. Então, uma coisa não está desvinculada da outra. Espaço geográfico e sociedade, elas andam completamente juntas, até porque o homem é responsável por alterar todo esse espaço. Letra C. A divisão em grandes regiões parte do conceito de região homogênea, pois assim poderia agrupar áreas semelhantes em torno do mesmo critério. Assim, seria possível propor uma análise de caráter regional para o planejamento urbano. Ó, vamos pensar sobre isso, tá? Por que eu regionalizo? Olha, eu regionalizo fazendo o levantamento de características semelhantes, né? Então, eu levanto características semelhantes, identifico os problemas e, a partir daí, eu desenvolvo políticas públicas. Bom, como é que funciona isso? Eu pego o Nordeste, identifiquei que parte do Nordeste tem problema com seca. Faço o quê? Desenvolvo políticas públicas que combatam a seca, tá? Tem a questão da Amazônia, por exemplo. O problema lá é desmatamento? Desenvolvo políticas públicas que combatam o desmatamento. Essa é a questão da gente regionalizar. Vamos dar uma lida aí na questão D. A divisão em complexos regionais parte de critérios econômicos, além do processo de formação histórico. Ele leva em consideração o processo de formação histórico, associado à modernização brasileira por meio de suas atividades produtivas. Tudo bem? Então, a alternativa correta é a letra D. A letra C, ela não contempla, né? Ela restringe, na verdade, a questão do planejamento urbano. A gente não faz regionalização só por conta de planejamento urbano, tá bom? Um exercício aí relativamente tranquilo. Número 3, desculpa. 3, essa questão da Unicamp é bem bacaninha também, né? Traz aí, durante o Estado Novo, foi criado o Conselho Nacional de Geografia, que deu origem ao IBGE. Uma das atribuições do IBGE era produzir estatísticas básicas sobre a população brasileira por meio de censos, que, por sinal, nós teríamos um censo esse ano, mas o censo foi suspenso por conta da pandemia, né? Também caberia ao Instituto produzir informações cartográficas, bem como propor e instituir uma regionalização do território brasileiro. As figuras abaixo dizem respeito a 2 momentos históricos da regionalização do território brasileiro. Pergunta-se. Então, a gente já conhece aí uma evolução. Letra A. Qual o principal critério utilizado para instituir a regionalização do território brasileiro em 1940? Os pontos cardeais. Lembra que eu falei para vocês? Qual a principal finalidade do Estado brasileiro ao regionalizar o seu território? Realizar um levantamento de suas características, de forma homogênea. Tá? Vamos ver depois como é que o gabarito vai estar. B. Em 1988, o Estado do Tocantins foi criado. Ele foi desmembrado de qual estado? Ele foi desmembrado de Goiás. Por que ele foi inserido na região norte do Brasil? Por ser mais semelhante do ponto de vista físico e econômico. Tá? Não se atenha a esse tipo de resposta. Isso daí são anotações para vocês. Temos que ter o seguinte, temos 2 respostas para a letra A e 2 respostas para a letra B. Então, Brasil, em 1940,
fez o uso da sua divisão baseada nos pontos cardeais. Acabou. Só isso, tá? Depois ele perguntou, por que a gente faz a regionalização? Então, tem como base observar as características geográficas que sejam semelhantes, tá? Na possibilidade aí de agrupar esses estados. Tudo bem? E aqui a questão das políticas públicas que eu comentei com vocês. 88, letra B, desculpa. Em 88, o estado de Tocantins foi criado. Tocantins foi desmembrado de qual estado? Goiás. Não fica colocando lá, estado de Tocantins foi desmembrado a partir... Não, cara, Goiás. Né? O corretor só quer saber isso, Goiás. Por que ele foi inserido? Porque é semelhante aos aspectos físicos e econômicos. Anderson, tem que colocar tudo isso? Claro que não. Tá? Você tem que saber o que você está respondendo. Mas não precisa detalhar tanto não. Beleza? Não façam respostas longas, hein? Número 4. Questão bacaninha. Está falando sobre a divisão do Pedro Geiger. Né? Então, em 1967, o geógrafo brasileiro Pedro Geiger propôs uma divisão regional do país em regiões geoeconômicas. Qual é o mapa do Pedro Geiger? É o de letra B. Tá? As 3 regiões. Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Outra questão aí que eu vou deixar para vocês resolverem está relacionado ao exercício número 5. Ele quer que você coloque as siglas dos estados referentes a cada fuso. Olha, eu acho uma perda de tempo fazer isso, mas vale a pena você dar uma olhada, tá? Então, se você quiser completar sua apostila, você pausa e manda ver, tá bom? Exercício de número 6. Vamos lá. Observe o mapa para responder a questão. O outono austral, austral significa sul, né? De 2015, teve seu início no dia 20 de março, às 19h45, pelo horário oficial do Brasil. Então, começou o outono, né? Começou o equinócio. Assinale a alternativa que indica o horário correspondente a esse fenômeno no momento de sua ocorrência em cada uma das localidades numeradas. Então, ó, quando a gente vê 19h45, é o horário oficial de Brasília. Então, o 3, o 1 e o 5 é o mesmo horário, tá? 135, 19h45. Daí, o 4 e o 2, o que acontece agora? A gente tem menos 1 hora para o 4 e menos 2 horas ali para o 2, tá? Então, conferindo, o ponto 4, 18h45, 1 hora a menos, e o ponto 2, 2 horas a menos em relação ao horário oficial, 17h45, letra B. Tá bom? Acabou. Acabou? Só isso? Tá ótimo, então. Ó, eu espero ter ajudado vocês aí. Espero que vocês tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição de vocês, tá certo? No mais, um grande abraço, fiquem bem, e agora eu vou gravar a aula da frente 3 para vocês sobre o final de Oriente Médio, tá bom? Abração, tchau, tchau.